Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Assim, tem uma parada que ela fala-se muito ultimamente, pelo menos o que vaza pra nós aqui é um assunto que rola pra caramba, que é o lance das tecnologias que são utilizadas para a prevenção de lesões, como, por exemplo, o exame de sangue do cara para ver o lactato, talvez, para ver não sei o que, essas paradas aí. E isso aí gera umas perguntas que são... a gente conversou isso ontem com o Luciano, inclusive. Essas máquinas aí, elas são um fator que ajuda a ter tomada de decisão. uma tomada de decisão, a ter uma ideia do que está acontecendo de verdade com os atletas e tal. Essas tecnologias, quão fundamentais elas são ou se tornaram para o trabalho de vocês hoje num clube, numa coisa assim? São antigas essas tecnologias? Não, são tecnologias recentes. E o uso Quando a gente fala recente, está falando quanto tempo, Dilda? Eu imagino que uns 5, 10 anos no máximo. É mesmo? No máximo. Então é muito recente. Tá. Muitas coisas recentes, assim. Que tem clubes no Brasil que provavelmente ainda não usam algumas coisas que tu tenha falado, por exemplo. Uhum. O fisiologista hoje é quem mais maneja essas questões. Termografia, o índice de CPK, né, que você falou que é o do sangue, ou de lactato, questionários de percepção. Então, como o atleta está se percebendo, estou com dor, não estou, qual é a intensidade dessa dor, quão recuperado eu estou, como foi meu sono. Essas informações, elas não são únicas na tomada de decisão. Então, a gente precisa pegar essas informações, colocar dentro de um contexto para cada atleta, entender qual é a normalidade daquele atleta, porque isso muda. Isso que você está falando é muito importante. Eu descobri ontem, conversando com o Luciano, que na verdade o Carilli já tinha dado uma pincelada também, que era, cara, vamos lá, vou falar do lactato aqui, que é o que está na minha cabeça. O lactato está dando alto aqui, só que esse alto, para esse atleta, não é alto. O padrão dele é diferente do atleta Y. Então, é muito pessoal esses indicadores, essas coisas, não são? Eu acho que a medicina, de uma forma geral, tem cada vez mais se individualizado, se tornado específica, né? E essa questão dentro do esporte é muito importante. A gente entender qual que é a variação normal daquele atleta e olhar para aquela informação em relação a ele e muitas vezes olhar aquela informação dele em relação ao grupo, porque isso também é importante. Uhum. Se ele está ficando muito abaixo no GPS, por exemplo, do resto do grupo, o que está acontecendo? Será que ele está ficando abaixo porque ele está com dor? Ele está ficando abaixo por uma questão de treinamento mesmo? Então, olha a quantidade de informações, de dados, na verdade, quantidade de dados que se gera diariamente. E a gente precisa usar esses dados para gerar informações, para processar essas informações, para gerar uma intervenção que gere um desfecho positivo. Então, isso é o mais importante. Desculpa, Gui. Você conseguir usar a quantidade de dados que você mesmo gera. Porque senão você vira um gerador de dados e não um interpretador de dados que você está gerando. Sim. E eu acho que o importante hoje é você selecionar os principais dados que vão te levar à melhor tomada de decisão. Entendi. Que assim, o futebol tem uma peculiaridade, né, que muitos outros esportes não têm, é que o futebol é muito democrático em relação a físico, né? Praticamente qualquer biotipo serve para o futebol. Em alguma posição ele vai conseguir jogar, né? Se você for ver natação, parece que todo mundo é igual, assim, né? O tipo físico de todo mundo é muito parecido, né? O jogador de basquete também, todo mundo tem que ser alto pra cacete, forte e tal. E o futebol é magro, é forte, é alto, é baixo, só não pode tá fora de forma, né? Fora isso, tá jogando, né? E aí às vezes até fora de forma. Até fora de forma. Aí, né? Você foi bonzinho, cara. E aí isso deve dificultar mais ainda para vocês, porque é tudo muito fora do padrão. Então vocês têm que coletar dados de diversos biotipos diferentes e conseguir alinhar eles para conseguir cuidar dos atletas, né? Antes da gente entrar nessa, eu só queria rapidinho, que você falou do GPS,
Quem foi que implementou o GPS? Foi o departamento médico? De onde saiu essa ideia de colocar o GPS nos jogadores? Não, com certeza, o GPS ele é muito mais uma ferramenta do departamento de preparação física. Tá. Performance. Por quê? Porque você vai utilizar as valências que você tem através do GPS. É um monitoramento de treino. Velocidade, E aí acaba servindo para vocês de tabela. Entendi. E a gente utiliza o entendimento de carga. Então, quando eles trazem para a gente a informação, olha, esse atleta está com uma carga elevada. Significa treino intenso, carga intensa, igual fadiga intensa. Uhum. Esse cara vai começar a cansar. Logo mais, ele vai começar a correr riscos relacionados a essa fadiga. Ou o contrário, carga intensa, carga baixa. Opa, esse cara daqui a pouco está se destreinando. Esse cara daqui a pouco está tendo problema para desempenhar. Ou meio termos. O cara estava bem, mas ele não consegue desempenhar. Então ele tem o estímulo, mas ele não consegue gerar esse estímulo. Tem alguma coisa acontecendo com ele para que ele não gere o estímulo da melhor maneira possível. E aí a gente começa a estudar esses motivos para tentar, junto com o núcleo, trazer a resposta mais adequada. Se é uma questão psicológica, se é uma questão tem nutricional, tudo isso, se é né? uma questão Fisiológica. fisiológica, se é uma questão hormonal. A gente vai entender. Vamos entender melhor, vamos esmiuçar ele para entender por que não está rendendo, Eu o que falo está com acontecendo. tanto dado, porque assim, eu tenho 34, o Igor tem 36. Hoje em dia, se eu tomo uma cerveja no dia seguinte eu sinto. Então, o atleta é a mesma coisa. Você olha. Eu tô me sentindo mal com isso. Não, Então. porque assim, o álcool é muito prejudicial para qualquer atividade física, né? Porque o seu corpo tem que se livrar dele antes de fazer qualquer outra coisa, né? E demora, né? Mas imagina que quando eu comecei no futebol, e eu sou novo no futebol, eu sou de 2013. Foi meu primeiro clube, Botafogo do Rio. Era muito comum, no dia que jogou, o atleta beber. Isso agora, 2013, né? 13. Aham. Aí eu falava desesperado. Falava, gente, na natação os caras não bebem. Não pode? Porque na natação os caras já sabem que eles não recuperam se eles beberem. E os jogadores respondiam, tá doido? Tem 2 dias pro próximo jogo, eu só posso beber hoje. Porque daqui 2 dias eu não posso beber. Então, eu estou falando 2013. Não, e assim, só pra... Assim, uma coisa... Pro atleta profissional de alto nível, ele tem que excluir álcool Eu da acho vida que a dele, gente né? precisa diferenciar nesse ponto, né? Se ele é jogador ou se ele é atleta, né? Porque tem muitos jogadores em futebol que não são atletas. Aham. E eu acho que o atleta, é isso que o Gustavo falou. A gente vê muito nos outros esportes, até é mais comum. No futebol é um pouco mais difícil. Essa conscientização com o próprio corpo. Eu acho que o exemplo do Cristiano Ronaldo, muito recentemente, que puxou muito isso, né? Lance da Coca? Cuida também. Mas assim, antes do lance da Coca, já se tinha essa questão de como o Cristiano Ronaldo cuida do seu corpo. Como o Tom Brady cuida do seu corpo. E aí os atletas, os jogadores de futebol olham pra isso e falam, preciso mudar, preciso me tornar atleta. Mas te falar que quando, assim, eu nunca fui muito de beber álcool nem nada disso, não. Mas quando eu faço acompanhamento do endocrinologista e tal, e eu só consegui enxergar como o álcool era ruim quando me explicaram didaticamente, assim, que você toma o álcool, o seu corpo não se recupera direito, ele tem que expelir esse negócio e tal, não sei o quê. E aí é muito óbvio quando você treina, por exemplo, hoje eu malhei, mas ontem eu tomei uma cerveja, 200 ml só. Você já sente no treino que não é a mesma coisa, você não recupera direito, né? E assim, um negocinho, sabe? Imagina meter o pé na jaca e tal, e assim... E você tem um jogo importante no dia seguinte, Pois ou 2 dias depois. E muitos atletas não têm essa noção, eles nem sabem, sabe qual é? Mas é por isso que o núcleo tem que ficar extremamente atento. Porque quando o cara mete o pé na jaca, a gente não pode permitir com que ele jogue. Que aumenta o risco de lesão? Lesão, tem risco
naquilo envolvido. Não é só perda de performance. Então a gente tem que estar ali o tempo inteiro vigiando. A gente reconhece esse comportamento e no treino, ele se apresenta pro treino, por exemplo, a gente já precisa entender, ele já não está na mesma condição. Se ele for exposto a altas cargas de treino nesse treino, o risco dele é maior. O que nós vamos fazer? Vamos fazer alguma coisa diferente? Mas não adianta fazer diferente e não educar o atleta, né? A gente precisa conversar com o atleta também.